Olá você, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Mais de 8000. E hoje continuando aqui os vídeos sobre o debate, né, do que teve no canal do Nerd Squad. O que acontece é que o Nerd Squad foi lá e fez um vídeo sobre as argumentações que eu dei no debate, e ele me convidou para fazer o mesmo, então vamos lá. O primeiro tópico que eu acho importante aqui de se dizer, o que o Nerd Squad diz sobre a citação do disco ser o guerreiro que ultrapassou a velocidade da luz, logo ninguém abaixo dele conseguiu fazer isso. Bom, isso tá errado pelos motivos que eu falei durante o debate. No Torneio do Poder, a gente tem um personagem que fala que tem um corpo mais resistente que aço. Então, peraí, se alguém tá dizendo isso só agora, quer dizer que ninguém tem durabilidade de aço no Dragon Ball Z, sabe? O Freeza dizendo que tem um ataque capaz de destruir um planeta, isso quer dizer que a gente não tem ataques capazes de destruir planetas no Dragon Ball Z? Entende? Esse argumento não faz sentido. E mesmo assim, o Nerd Squad continuou e falou, não, eu acho que aquela ação não foi à toa, mesmo com todas as citações que eu disse. E mesmo falando que o disco, o diferencial dele era a velocidade, isso não tá totalmente certo. Obviamente, a principal característica do disco é ele ser rápido, mas na primeira batalha do disco contra o Hit e contra o Goku God, o diferencial do disco não era a alta velocidade dele, e sim a grande aceleração dele. O Hit, ele não tava levando uma surra pelo disco ser mais rápido que ele ou mais forte que ele tava levando uma surra porque o disco tinha a habilidade de multiplicar em milhares de vezes a velocidade dele instantaneamente, e isso fez com que o Hit não conseguisse usar o salto temporal dele. Tanto que o Freeza, na forma base, que é igualado ao Goku base, né? Ele conseguiu simplesmente ganhar do disco, provando a vantagem do disco não era na velocidade, não era na força, isso, obviamente, falando da forma base, ok? Era simplesmente a aceleração absurda dele. Tanto que quando o Hit desiste de usar o salto temporal contra o disco, ele simplesmente dá um cacete no disco, sabe? E isso também prova, né? O Nerd Squad usou isso no vídeo que ele fez, que, o Goku Blue precisou utilizar o Kaioken contra o Hit, que levou uma surra. Mas peraí, aquele Hit tava conseguindo usar o salto temporal, enquanto o disco não deixava o Hit usar o salto temporal. É isso que diferencia os dois feitos. Depois disso, né, o Discord me pergunta se eu concordo com os argumentos de que o Goku em Namekusei já é mais rápido que a luz e que existe proporcionalidade entre a velocidade e o PDL. Bom, eu mesmo lá digo que não existe uma proporcionalidade direta entre a velocidade e o PDL, mas o que existe de fato é que se o PDL aumenta, a velocidade também aumenta. Isso é tão comprovado, tipo, o Vegeta fala isso quando tá enfrentando o Bui. Kaioken, que aumenta o PDL, ele fala justamente aumenta a velocidade, resistência, força. Então, se você aumenta o PDL, você vai aumentar sim todos os seus atributos, obviamente com algumas exceções, como o Super Saiyajin Dai e Sandankai, mas isso já é uma questão muito mais específica, já que ele não fez um aumento natural de PDL, ele forçou isso com uma transformação. Mas mesmo assim, ele mesmo fala que ter esse argumento não é válido pro Goku ser mais rápido em Namekusei, porque segundo ele, o caminho da serpente só tem 1 milhão de quilômetros, o Goku demorou 20 horas para fazer isso. Se você usar os PDLs oficiais, o Goku não tem como ter a velocidade da luz. Bom, isso tá errado em várias maneiras. Primeiramente, vamos lá. Caminho da serpente. O tamanho dela ainda é referenciado como uma lenda, e não a que diz no Dragon Ball Z Kakarot, não está especificando, falando, olha, o caminho da serpente tem 5 milhões de quilômetros. Não, o que eles falam, você vai andar pelos temíveis 1 milhão de quilômetros do caminho da serpente. Sério, isso é a mesma coisa que falar da lenda. Não muda nada. Não tem nada específico, não tem nenhum dado técnico assim. É só uma fala totalmente solta e beleza, sabe? Você não pode usar isso pra querer falar que o Goku não tem velocidade nessa saga, sabe? Porque não é nada inconclusivo, nem no anime, nem no Dragon Ball Z Kakarot. E detalhe, ele usa simplesmente o aumento linear da velocidade com PDL, né? Uma conversão direta. Mas não é direto. Vamos lá, vamos esquecer o tamanho do caminho da serpente. O Goku, ele demorou 6 meses pra cruzar o caminho da serpente. Quanto é não importa, certo? Ele fez isso em 6 meses. Mas como a gente quer uma velocidade certa aqui pro Goku, a gente vai diminuir esse tempo. Você pode falar que eu tô upando, mas na realidade eu tô meio que nerfando esse efeito, você vai entender o porquê. Considerar aqui então que o Goku, ele só ficou de fato correndo, né? Já que ele teve que comer, descansar, dormir. Vamos considerar aqui que ele ficou 3 meses correndo, certo? Você vai falar, caramba, ele ficou metade de um dia sem fazer nada. Mas calma que você vai entender por que eu tô dando esse low ball todo, certo? Bom, o Goku, ele demorou 3 meses correndo, de fato, até o planeta do Sr. Kaiô. E ele tinha mais de 416 nessa época. E após o treinamento do Sr. Kaiô, ele ficou com mais de 8 mil, olha aí. E ele fez esse mesmo percurso em 28 horas, certo? Então vamos lá. Esse aumento de velocidade
foi de mais de 70 vezes, enquanto o PDL não aumentou mal 20 vezes. Então, não é... O PDL não aumenta a mesma coisa que a velocidade não aumenta mais que o PDL. Você tem um exemplo mais prático ainda, é o Goku. Mano, o Goku, no início da série, ele tinha uma velocidade de mais ou menos 42 km por hora. Inegável, tá lá, um timer, uma distância, bonitinho lá, 42 km por hora. Isso, ele com 10 de poder de luta. Com 260, após ele derrotar o Piccolo Daimao, ele estava fazendo treinamento com o Sr. Popo, e ele não só desviou de um raio no treinamento com o Sr. Popo, mas como ele apostou uma mini corrida com o raio. O raio foi atrás dele e ele estava correndo para trás enquanto o raio vinha na direção dele. Então, não, isso não é um feito de esquiva. O Goku não pode ser tipo, mais lento e ao mesmo desviou. Não, ele estava apostando uma corrida com o raio. Então, ele era na velocidade de um raio, pelo menos. Isso é tão reforçado que o Sr. Popo fala, tô mais rápido que um raio, sabe? Não tem nem o que discutir aí. Então, o Goku foi de 10 de PDL, de 42 km por hora, aumentou 26 vezes esse PDL, e ele chegou na velocidade de um raio. Que, tipo, e você quer dizer que o PDL tem que aumentar a mesma coisa que a velocidade, ou a velocidade tem que aumentar a mesma coisa que o PDL? Não, isso tá muito errado, tá ligado? Quando alguém coloca as transformações pra aumentar, tipo, o Super Saiyajin aumenta 50 vezes, então vai aumentar em 50 vezes a velocidade, é muito mais um low ball se você for parar pra ver. Porque, pelos feitos que a gente já tem, a velocidade, ela aumenta mais que o PDL, sabe? Falando se o Goku tem a velocidade da luz em Namekusei, eu utilizei o feito do Goku se desviando de um meteoro enquanto ele está indo pra Namekusei, certo? E o Nerd Squad fez aquele vídeo sobre contradições, falando que isso não é um feito de velocidade. Tipo, como assim? O Goku teve que cruzar uma certa distância, que é ele abaixando o corpo pra não ser acertado pelo meteoro, em um certo tempo. Se isso não é a definição maior de velocidade, eu não sei qual é. E ainda me compara, tipo, com um goleiro pegando uma bola de futebol, como se fosse a mesma coisa você se desviar de uma nave que tá cruzando o universo. E o Nerd Squad colocou no vídeo dele que o Jaco acha impossível e que nem a Bulma, com a tecnologia dela, conseguiria fazer isso. Realmente, ela não conseguiria. A tecnologia que fez eles irem pra Júpiter em 10 segundos não era da Cápsula Corp, era uma tecnologia dos Namekuseidins. A tecnologia que fez o Goku ir pra Namekusei em 6 dias não era da Cápsula Corp, era dos Saiyajins, que no caso era do exército do Frieza, né? Então, você vê que não tem lógica? O principal argumento desse universo é que o planeta Namekusei foi dito pelo Sr. Kaiô não estando na área dele. E qual que é a área dele? Para os Srs. Kaiôs é dividido em 4 quadrantes. Ou seja, quando ele está falando que não pertence à minha área, ele está literalmente dizendo que não pertence a 1/4 do universo, sabe? Mas eu entendo, sabe? Talvez essa situação seja meio vaga, porque, peraí, pode não estar na minha área, mas tipo, pode estar no cercado do lado. Então vamos fazer o seguinte, você deixou aí no card, o que eu agradeço, é um cálculo da distância, né, do planeta Namekusei, e a gente vai calcular a velocidade do Goku se abaixando com base nesse cálculo que você pôs. Só uma errata aqui, você colocou que a nave dos Namekuseis demoraram 6 meses para chegar no planeta Namekusei. Não foi 6 meses, foi 1 mês só, ok? Então a gente diminui já o tamanho que você pôs para apenas 100 anos-luz. Olha aí como eu tô nerfando o feito. E tá aí o feito do Goku, quanto que isso dá. Beleza, então, após isso, mandaram pra gente no chat sobre o feito do Sr. Kaiô conseguir enxergar as naves que iam pra Namekusei, a nave dos Saiyajins que iam pra Terra, e não conseguiu enxergar a luta do Goku e contra o Frieza. O Nerd Squad fala que pra você ver uma luta, é diferente de você acompanhar a nave. A nave, o Sr. Kaiô utilizava as antenas pra ver onde a nave ia, e pra luta, ele falava que a luta tinha que ser vista com os olhos. E aí, eu cheguei e falei, isso não faz sentido, porque no Dragon Ball Clássico,
no Dragon Ball Z, eles falam toda hora, você não precisa dos olhos pra ver o inimigo. Dragon Ball Clássico, Sr. Popo, de costas pro Goku, e ele falando, Goku, você tá com a mão na cabeça, sem os olhos. A mesma coisa aconteceu no Dragon Ball Z, onde o Gohan não conseguia ver o Yantia e o Saiyaman lutando. E o Piccolo fala, mano, para de ser louco, vê eles pelo Ki. Então, peraí, não precisa dos olhos pra ver um personagem. E o Nerd Squad continuou com esse argumento. Se você não precisa dos olhos pra você ver, e você concorda que o Sr. Kaiô consegue ver a nave cruzando, então ele também conseguiria ver o Goku e o Freeza se enfrentando. E não é o fato também deles serem pequenos ou algo assim, porque a nave, ela tá cruzando um espaço inteiro, sabe? O Goku e o Freeza estão lutando num planeta. A diferença entre o espaço e um planeta é gigante. E se você comparar o tamanho da nave do Goku com o Goku em si, não é uma diferença gritante a ponto do Sr. Kaiô não ver. Então não faz sentido isso que ele diz. Frente, o Nerd Squad fala sobre a citação do Goku, né? Sobre a velocidade do disco. Inclusive ele chegou até a repetir essa citação naquele vídeo de provas e contradições, dizendo sobre a técnica do espantalho, que eu só falei que, elogiar o adversário não é argumento, mas eu tô ignorando todo o resto. Ok, criticar um adversário é muito menos. O Goku fala que a velocidade dele é surpreendente, beleza, é um elogio, como eu falei, e até você concorda, não significa nada. Ele fala, você é rápido, mas seus movimentos são muito previsíveis. E eu falo, o que isso prova? Que tipo, significa que o Goku tinha que se adaptar de outro modo. No máximo que você pode tirar dessa conclusão é que o disco, quando ele faz aquela aceleração dele absurda, que ele no máximo é mais rápido que o Super Saiyajin God. Dizer que o disco é mais rápido que o Goku em Super Saiyajin Azul, só com essas citações, está completamente furada. Ainda mais que, eu falei isso no debate, mas era uma tréplica, então não teve tempo do Bernardo responder, mas o Freeza Dourado era dito como tendo superado a velocidade do disco. E sabe quem o Freeza Dourado está igualado? Com o Goku em Super Saiyajin Azul, velho. Então, de novo, falando apenas daquela citação, ela não prova absolutamente nada. E, de novo, o máximo que você pode considerar da velocidade do disco naquele estado é que ele é mais rápido que o Super Saiyajin God. E apenas isso. E falando mais um pouquinho sobre isso, né? O Nerd Squad também falando no vídeo de provas e questionamentos, ele disse que eu estou sendo incoerente. Porque se o Goku em Namekusei tem velocidade da luz e o Goku God é mais lento que o disco, então logo Goku God é mais lento que o Goku de Namekusei. Pera aí. Vamos aos fatos. Goku de Namekusei mostra um feito que deixa ele mais rápido que a luz. Como você mesmo disse, Nerd Squad, eu não preciso ficar refém de interpretações, citações. A matemática está lá. Ela fala que o Goku é mais rápido que a luz. Eu não posso fazer nada quanto a isso. E você disser que o Dispo é o único personagem de Dragon Ball Super por ser o primeiro citado, sendo que o Topo fala claramente que o Dispo superou essa velocidade da luz e ainda disse no passado. Então, peraí, não existe absolutamente nenhuma contradição aqui. E de novo, se você for pelo caminho de dizer que os personagens de Dragon Ball só chegaram na velocidade da luz porque isso só foi citado agora, é simplesmente negar todos os feitos que aconteceram em Dragon Ball Z e falar, caramba, ela só foi citada agora, então é só agora que ela acontece. E de novo, se você for por esse caminho, você vai entrar no caminho do nenhum Guerreiro Z pode destruir uma chapa de aço, porque tem um personagem de Dragon Ball Super que fala que é mais resistente que aço. Assim, nenhum personagem de Dragon Ball Z pode destruir um planeta, porque os Freeza só foi falar que tem um ataque que pode destruir um planeta nesse torneio do poder. Realmente, dizer que eu fui incoerente nesse tópico foi realmente uma bola fora. E falando do cara do aço, né, aproveitando que a gente chegou nesse assunto, em nenhum momento eu comparei uma bigorna com uma colher, sabe? A única coisa que eu quis dizer com aquele cara do aço é que simplesmente os caras da Toei acharam algo impressionante falar que o inimigo tem um corpo mais duro do que um aço, sendo que a própria arena onde os caras estão lutando é feito do material que é mais resistente do material mais resistente do universo 7. Então, você entende? Foi apenas isso que eu quis dizer. Então, agora no final do debate, né, eu finalmente falo sobre o feito do Goku e o Pai Kuhan, que eles precisam atravessar o paraíso para chegar no inferno. Mesmo que você considere que ele tenha demorado 7 anos para cruzar aquela distância, ele ainda seria 13 bilhões de vezes a velocidade da luz. Então, eu utilizei esse argumento, certo? E, primeiramente, ele se confundiu. Ele achou que eu tava falando do planeta do Sr. Kaiô e não do grande Sr. Kaiô, porque ele fala que o Goku caiu do
Caminho da Serpente não demorou tanto, mas beleza, ninguém é obrigado a acertar de primeira e tal. Mas o pior problema é que ele me criticou por ter utilizado aquele mapa fora de escala do Dragon Ball, certo? Acho que todo mundo aí já sabe que aquele mapa tá fora de escala, o Caminho da Serpente não necessariamente precisa cruzar todo a metade do universo, os planetas do Senhor Kaiô tá gigante naquela imagem, então, assim, aquele mapa não está em escala, e beleza com isso. Só que ele falou que eu tava utilizando aquele mapa, eu falei, não, isso tá no próprio anime, quando eles estão indo pro planeta do Grande Senhor Kaiô, mostra eles passando por cima do paraíso, certo? E aí o que tá, né? Ele me critica por utilizar esse mapa, sendo que eu não tava utilizando, mas beleza, normal você achar, de boa. Mas pra tentar refutar o meu argumento, o que o Nerd Squad faz? Ele utiliza o mapa fora de escala de Dragon Ball. Sim, ele foi lá, olha só, tá vendo o Caminho da Serpente? Ó, ela cobre bastante do mapa, né? E, bom, tem 1 milhão de quilômetros, então o paraíso não deve ter esse tamanho todo. Ou seja, ele me criticou por eu ter usado o mapa, sendo que eu não estava, e ele terminou utilizando o mapa para me criticar. E no final ele nem falou sobre o paraíso ter que guardar as almas de todo o universo para sempre. Ele só falou que, ele tem que fazer isso porque o Madaio é ele que manda lá. Mas peraí, ele manda, beleza, mas onde ele vai guardar essas almas? Se não tem um lugar para guardar essas almas, então ferrou, velho. Não vai adiantar no que ele mandar e no que ele desmandar. Se ele não tiver um lugar para guardar todas essas almas, então não vai dar certo. Não vai dar certo o paraíso, não vai dar certo o inferno, não vai dar certo nada, vai virar tudo uma bagunça. Então é isso. Acabamos que não tivemos uma resposta definitiva, assim, quando eu falei sobre esse feito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o canal do Bernardo, obviamente, aqui na descrição. E obrigado por me aguentarem por todo esse tempo, porque eu tô vendo aqui a gravação do áudio, já deu 24 minutos. Eu espero que não vá todo esse tempo pro vídeo. Mas é isso aí. Muito obrigado. Falou. Tchau, tchau.